Pessoal, eu aqui de novo, né? Mais um vídeo aqui, daqui a pouco a gente chega nos 30 vídeos, né? E falando sempre de temas de redação do Enem, né? Enfocando o histórico, né? Para quem não me conhece, eu sou Kátia Santos, eu tenho uma página do Facebook chamada Kátia Santos Oportunidades e tenho um canal no YouTube. Acessa lá, né? Vão estar todos esses vídeos que eu venho falando e também tem coisas relacionadas à defesa pessoal. Bem, e hoje vamos falar de quê? Vamos falar de guerras, guerras. Por que eu resolvi falar? Porque engloba um bocado de coisa, todos esses conflitos que estão ocorrendo no mundo, né? Correram até muito ano passado, esse ano está mais tranquilo, pelo menos em termos de divulgação pra gente. Né? Mas eu vou falar porque subsidia vocês, né? Para ter até mais conteúdo para falar em outros temas de redação. Porque, veja, é quase tudo a mesma coisa. Falou de guerra, é tudo a mesma história. Porque a causa é basicamente econômica, né? Quando você tem conflito religioso, isso realmente piora essa causa econômica, né? Mas a gente vai falar das guerras, né? O histórico das guerras. O mundo sempre teve conflitos, né? Porque a guerra vem de conflito, de não aceitação daquela verdade do outro, né? Porque você acha que a verdade só que é a sua. Então começam os conflitos, né? Aquela verdade pode ser uma questão econômica, que ele está dizendo ou não, ou qualquer outra questão. Bem, e o que é que acontece? Conflitos sempre foram desencadeados, né? Primeiro, né, no início da humanidade, você tinha aqueles conflitos regionalizados entre tribos, né? Depois vai ter entre impérios, um império tomando um outro império ou um outro reino, né? Mas sempre localizados regionalizados até por causa da questão tecnológica mesmo, né? Uma guerra tem todo um aparato, assim, uma estrutura por trás para que aquela guerra aconteça, né? Com o evoluir da humanidade, vamos chegar hoje a um momento, a gente vai chegar ao século XX, vai dar esse pulão, né? Porque esse foi um século marcante, né, em termos de guerra. Nós já até falamos disso, como falamos cultura da paz, né? Falar da cultura da paz tem que falar da cultura da violência, né? E a cultura da violência a gente vai vendo muito, né? Em termos de guerra mesmo, é o século XX, chamado, a gente tem um livro de Érico Hobsbawm, né, A Era dos Extremos, muito legal, quem tiver a chance de ler, né, é rico, você olha assim, você é muito bem escrito, né, e tem muitas informações importantes, né. Aí pronto, aí nesse século XX, até o início de 1914, a Primeira Grande Guerra, você não tinha tido guerras que mobilizassem uma quantidade muito grande de países de todos os continentes. Se limitavam mais o quê? 1, 2, 3 países, 4 países, né? Só que a partir da Primeira Grande Guerra, não. Você começa a ter um envolvimento muito global, né? Você teve um envolvimento mais assustador, com consequências mais devastadoras, né? É o século da guerra total, a era da guerra total, né? Que Hobsbawm fala, né? Nesse século nós vamos ter a Primeira Guerra, né? A consequência dela, a Segunda Guerra. Nós vamos ter os conflitos da Coreia, nós vamos ter a guerra do Vietnã, vamos ter guerras civis ali no continente africano, outras guerras ali no continente africano e também no continente americano. É um século de guerras, né? É um século de quebra de valores éticos, morais, né? É um século de desesperança, né? E nessa guerra, né, que o marco é o início da Primeira Guerra, você vê que tinha a Belle Époque, e depois começa a guerra, né? Lembrar que o mundo estava se armando e o povo estava sem perceber, né? E esse mundo tem a Primeira Grande Guerra. Eu peguei esse livro aqui, ó. Olha como a capinha dele, ó. De Éric Hobsbawm, certo? A Era dos Extremos, o breve século XX. Então ele fala de 1914 a 1991. Eu vou mostrar aqui para vocês o drástico, só de um exemplo. Não vou falar nem de todas as mortes, né, que houveram nessas guerras e tudo, mas eu achei aqui um dado aqui sobre os britânicos. Os britânicos perderam uma geração, 500 mil de homens em menos de 30, né, com menos de 30 anos, certo? Eram jovens, né, considerados gentlemen, né, e eram os oficiais, e eles marchavam para a batalha à frente dos seus homens, porque lá tinha-se esse hábito, eles eram gentlemen, eles tinham de dar o exemplo. Então, na frente de batalha na Primeira Guerra, porque era muito corpo a corpo, né, e eles eram os primeiros a serem ceifados, mortos, porque eram os primeiros a levar o tiro, né.
e um quarto desses alunos de Oxford e Cambridge, com menos de 25 anos, foram mortos. Né? A gente vê, eita, as universidades de Oxford, de Cambridge, uma das mais conceituadas do mundo, eles tiveram um quarto dos seus alunos, homens, mortos. Né? Para você ver, botei só esse exemplo, mas tem todo o exemplo né, de exemplos no mundo todo, né? Todo mundo perdeu essa população jovem, porque eram jovens que iam para a guerra, né? E foi na primeira, foi na segunda, foi em todas as guerras, né, que foram se desencadeando nesse século. Né? Então, quando você for falar na redação sobre essa questão, aí você fala, não, a guerra, e você coloca que o século principal é exatamente esse século XX, né? Fala de Eric Hobsbawm, tem que falar, foi ele que descreveu com bem detalhes, né, esse século XX, e fala do século da era da guerra total, né, que começou com a Primeira Guerra, se estendeu com a Segunda, Guerra do Vietnã, Guerra da Coreia, né, o massacre, né, dos armênios, né, pelos turcos, né, e tantas guerras civis no continente africano. Então fala disso, né, que aí você introduz, faz o ganchinho para a tua tese e aí desenvolve a redação. É isso aí, gente. Tchau!